Quantos aqui conhecem o projeto Cristolândia? Dá um tchau aí, Cristolândia. Nem todos, né? Cristolândia é uma casa de recuperação que os batistas da Convenção Batista Brasileira têm mantido aí já, se eu não me engano, há 16 anos, trabalhando a recuperação de pessoas usuárias de drogas. Então, começou ali na Cracolândia, em São Paulo, e ganhou-se esse nome, Cristolândia, que tira os usuários da Cracolândia e leva para Cristolândia. Trabalho belíssimo da nossa convenção. Convido você a fazer parte, se envolver. O pastor Marcos está à frente aí num projeto. Essa turma que está com essa camiseta amarela aí, ó, tem saído às ruas, tem ido para a Ceilândia, lá na Cracolândia, para retirar pessoas da rua, usuários de droga. Essa semana agora nós levamos, se eu não me engano, foi que dia, Jorge, que nós fomos levar lá na quinta-feira? Foi quinta ou sexta? Foi um dia desse aí. Nós vamos levar um irmão lá, um irmão que se converteu aqui na igreja, usuário, teve uma recaída, e nós fomos levá-lo lá na Cristolândia. Esse é um trabalho belíssimo que a Convenção Batista Brasileira faz parte. Você, batista, você que entrega dízimo aqui, oferta, você que acredita na obra de Deus através da agência missionária chamada Igreja Batista, você faz parte disso. Muitas pessoas no Brasil estão sendo recuperadas da rua, das drogas, do crack, através desse trabalho. Denise está lá toda sexta-feira, né, Denise? Terça e quinta, trabalhando lá com Libras. James também está lá, Isabel. Tem uma turma trabalhando lá, fora a nossa igreja que vai, ou parte da nossa igreja. Infelizmente, nem todo mundo ainda se envolveu nesse projeto, mas aqui vai ficar aqui o nosso convite para você fazer parte desse evangelismo nas ruas. Amanhã estaremos no hospital de base. Que hora, pastor, lá no hospital? 16h30 aqui, e lá, que hora? 20 horas. Vamos para lá, gente. Vamos fazer um mover em nome de Jesus. Você, pastor, não sei falar. Fica ali em oração por trás, ali em cobertura. Enfim, mas vamos lá em nome de Jesus. Nós estamos falando aí durante esse mês, durante o ano, sobre fé. Vimos hoje pela manhã que a fé sem obra é morta, inoperante. Temos visto aqui durante o ano inteiro grandes homens que viveram sobre a fé, falaram sobre a fé, fizeram muitas coisas sobre a fé. Começaram com os pais da igreja, os patriarcas. Começamos com os patriarcas, vamos até os pais da igreja. Isso durante o ano de 2025. E agora, nesses últimos dias, nós estamos falando sobre os ofícios que Cristo seguiu quando esteve aqui na Terra, que nos dá exemplo, nos deu exemplo para seguirmos também no exercício da fé. Primeiro, nós falamos sobre o sacerdócio, falamos aí a importância de cada um de nós exercermos o nosso sacerdócio. Todos nós somos missionários, todos nós somos, ou você é missionário, ou você é campo missionário, não tem meio termo. Então, ou você prega a palavra, ou você recebe a palavra. Então, ou você é sacerdote, ou você vai ficar ali precisando que um sacerdote fale sobre a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o profeta. Falamos de sacerdote, profeta, e depois vamos falar sobre reis, os 3 ofícios que Jesus exerceu enquanto esteve aqui na terra, os 3 ofícios que tinham lá no Antigo Testamento. E eu convido a abrir a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17, que nós vamos falar hoje de um profeta, que esse profeta aqui quebrou tudo no Antigo Testamento. Foi uma pessoa admirável, extraordinária, o profeta Elias. Vamos pensar aqui nessa noite, rapidamente, algumas características. O profeta Elias fez tanta coisa, ele foi um profeta de um referencial tão grande, ao ponto de lá na transfiguração, quem aparece é Elias e Moisés, na transfiguração de Cristo, está lá em Marcos capítulo 9. Teve uma relevância enorme para a história de Israel, e a gente pensar sobre esse ofício de profeta, que nós somos chamados a exercê-los, segundo lá, Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, pensar em um profeta grande como Elias e tentar extrair na vida dele alguma coisa para a nossa vida. Vocês terem uma ideia, você que esteve aqui pela manhã, nós falamos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17, 18, falamos sobre Elias. Ele orou, né, e fervorosamente Deus cessou a chuva, e nós falamos aqui pela manhã sobre essa responsabilidade de Elias. E eu falei aqui uma coisa assim, olha, eu tenho 3 filhas, gente.
Se eu tivesse um filho, adivinha o nome que eu colocaria? Não, Romário. Eu gosto do Romário, cara. Romário realmente foi um cara, um profeta, assim, realmente, o cara que fazia com a bola ali era impressionante. Só para descontrair um pouco. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Vamos ler, você aí que é aluno da Escola Bíblica Dominical já achou o 1 Reis? E que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do rio, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Solte aí, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, que texto maravilhoso, ó Deus, que palavra interessante, ó Deus, que nos suscita, ó Pai, diversos questionamentos, ó Deus. Um profeta, ó Pai, como Elias, que vai diante de um rei perverso e coloca uma sentença, segundo a tua orientação, tão forte, ó Deus, tão decisiva, que muda a história de um povo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê capacidade hoje de sermos, ó Deus, profetas do Senhor, na nossa casa, no nosso condomínio, aonde pisar a planta dos nossos pés, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria fazer aqui rapidamente um breve paralelo aí entre a vida de Elias e a nossa vida como missionários e como profetas no tempo de hoje. Todos nós temos a atribuição de ouvirmos de Deus e transmitir aquilo que ouvimos de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Elias atravessava um momento esquisito na história de Israel. Esquisito por quê? Porque era um momento bom financeiramente. O povo estava vivendo uma época econômica boa. Então poderíamos olhar para aquilo tudo ali e falar assim: olha, Israel está bem financeiramente, economicamente, politicamente está bem. É uma nação que está indo muito bem. Só que é esquisito porque esse bem, por melhor que possa parecer, na verdade eles estavam completamente longe do direcionamento de Deus para a vida deles. E aqui traz para a gente um grande perigo em que o nosso tempo nos oferece diante de um pensamento materialista dos dias em que nós vivemos. Nós acreditamos que ao ter algumas coisas, nós estamos bem. É quase que um sinônimo, e eu estou usando quase porque eu estou sendo educado, quase que um sinônimo entre ser espiritual, profeta, religioso, abençoado, você ter bastante recursos. Israel estava cheio de recursos, feliz da vida, o bolso cheio de dinheiro. Israel estava com uma casa no Lago Sul e já dando entrada na casa do Lago Norte. Comprou um apartamento no Noroeste à vista. Israel estava bem de vida, concursado, garantido, no topo da carreira. Bem, Israel. Só que longe de Deus. E aqui é o grande perigo que nós vivemos aqui na Terra. Acreditarmos que as circunstâncias, que o ter vai substituir o ser e, sobretudo, o ser diante de Deus. Ele vai ao encontro dessa cultura que parece que é uma cultura nossa, moderna. Li agora recentemente um livro chamado #Fé. Que livro legal, assim, um livreto. Ele fala sobre a origem da doutrina da prosperidade. Muito legal. Você lê numa sentada. E é um pouco disso que nós estamos vivendo em Israel, em parte aqui estava vivendo, acreditando que o ter, ou até mesmo em alguns casos, parecer ter, é o suficiente para que você seja uma vida abençoada.
Elias vai de frente com o sistema. Bate de frente com o sistema. Um sistema que tinha o Acabe e Jezabel. Duas pessoas terríveis, influenciadas por um deus chamado Baal. Você conhece? Você é aluno da Escola Bíblica Dominical. Você não estava aqui hoje de manhã, que eu não te vi, cara. Mas eu acho que você estava acompanhando pela internet, e você é um aluno da Escola Bíblica Dominical, e sabe exatamente que Acabe, ele é o 9º rei de Israel, ele seguindo uma linhagem que vem lá desde Saul, que foi o primeiro, Davi o segundo e terceiro Salomão. E Salomão divide o reino em duas partes, o reino sul e o reino norte. Esse reino aqui é o reino norte e é o reino que mais se desviou da presença de Deus. Começa ali em Salomão, quando ele divide o reino e vai para o reino norte, que é o reino de Israel, onde começa depois com Nadab, depois vai para Baasa, Elá, Zirim, Orim e Acabe. São esses os reis de Israel até chegar em Acabe. O rei anterior de Orim, eu estou falando isso aqui porque o texto começa com a palavra então. Ele está fazendo um link com tudo o que estava acontecendo anteriormente. Então Elias chega. Então, de toda essa trajetória, onde há mais de 100 e poucos anos, Davi, Salomão, eles governavam, Deus era o Senhor de Israel, mas quando passa por todos esses reis, a coisa desanda. E entra e chega Acabe, filho de Orim, um camarada estratégico, Orim estratégico, um rei estratégico, ao ponto de pegar o seu filho e botar para uma mulher de uma outra cultura, servindo um outro Deus, para garantir a segurança do seu reino. Esse é o casamento de Acabe com Jezabel. E por conta dessas alianças, desses jeitinhos brasileiros, nós fazemos alianças com Jezabel, com Acabe, e vira essa bagaceira que nós estamos vivendo aí. Essa confusão que nós estamos vivendo. Mas tem Acabe. Amém, irmãos? Peraí, deixa eu beber uma água aqui, gente. Tem Acabe nesse Brasil. Tem coisa ruim aqui, mas tem Elias. Amém, irmão? Agora sim. Tem Elias. Porque uma hora Deus fala assim, vai lá, Elias. E o Elias, querido, é você, cara. É você que vai enfrentar o sistema. É você que vai dar de frente com Acabe, cara. Com Jezabel. Ou Jezabel. Não entenderam, né? Mas tudo bem. Jezabel. Nós temos que enfrentar esse povo, essa cultura, essa maldade que está aí no nosso país. Nós, como profetas do Senhor. Enfrentarmos com coragem, com autoridade, porque nós sabemos que o mal está aí. Mas a primeira coisa que eu queria pensar com vocês, como verdadeiros missionários, atalaias, profetas do Senhor, chamados a enfrentar o sistema, a enfrentar a maldade, a enfrentar a corrupção, a violência. Nós somos chamados a destronar Satanás do nosso Brasil, porque essa terra é do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. É do Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados a falar a partir da nossa família, do lugar onde nós moramos. Primeira coisa, um missionário extraordinário, como eu e você, um Elias, nós precisamos ter a convicção de quem Deus é na nossa vida. Esse é o nome Elias. Elias é uma junção de dois nomes de Deus, El e Ia. Jeová é Deus. Elias, ele tinha a convicção já na sua identidade de quem era Deus. É o primeiro passo. Não adianta a gente tentar confrontar o sistema, ou que seja lá, bater de frente, seja lá o que for, se a gente não parte do princípio de saber nem conhecer quem é Deus. Elias sabe quem é o Deus da sua vida. Se Jezabel ou Acabe soubesse, Acabe, mais porque é da linhagem, né, de Israel, ele não teria se envolvido com tanta fuleiragem, como dizia meu amigo Alame, né? Um camarada crente que vem de uma linhagem de crente e se envolve com uma mulher macumbeira. É isso aqui. Que se envolve com tudo que é feitiçaria, com tudo que é maldade. Elias
ao contrário de Acabe, ele sabe qual é a sua identidade e que essa sua identidade, ela representa Deus. Coisa linda, gente. Primeira coisa que nós, como missionários, devemos saber e fazer. A sua identidade representa Deus aqui na terra, meus queridos. Você é um cristão. Amém, irmãos? Cristão. Jesus Cristo é o Senhor. Quando Elias se apresentava, ele está dizendo, Jeová é o Senhor. Quando nós nos apresentamos, nós estamos falando, Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas precisam ver na nossa identidade quem é Deus. E ele, além de o nome dele dizer quem era Deus, Jeová é Deus, ele também nos traz outras informações aqui no mesmo versículo 1, diz que Elias, o tesbita, no morador de Gileade, é uma pequena dificuldade, né, no reconhecimento desse Tesbe aqui, essa cidade Tesbe, porque essa cidade aqui, você olhando, segundo essa orientação aqui, Elias, o tesbita, moradores de Gileade. Se você olhar no mapa, na história de Israel, os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, não vão achar Tesbe em Gileade. E aí há uma preocupação, será que era uma cidade muito pequena que acabou desaparecendo com o tempo? Ou será que eles procuram e acham Tesbe em Naftali? E aí falam assim, olha, não, Elias nasceu em Tesbe, em Naftali, mas ele foi depois morador de Gileade. Há essa compreensão também. E há uma terceira compreensão que diz que Tesbe quer dizer, porque Tesbe quer dizer peregrino. Então Elias era um homem peregrino de Gileade. Há essa compreensão. E eu queria pensar com vocês sobre essa possibilidade que nós, como nesses missionários e profetas, como servos de Deus, nós somos peregrinos nessa terra. Isso aqui nos liberta tanto. Você olha, Lúcio Flávio Tesbita. Isso aqui nos liberta tanto dessa terra, porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. E o missionário, ele precisa ter essa compreensão que nós estamos aqui de passagem, meus irmãos, porque o nosso lugar é no céu. Aleluia! E paramos de nos prender a tantas coisas dessa terra. Tesbita, o peregrino. Conhecer quem é Deus, nos revela a nossa identidade, mas revela também que nós não somos daqui, a quem nós pertencemos. E o texto prossegue dizendo que, além de ele ser um tesbita, um morador de Gileade, ou um peregrino, e aqui que eu queria chamar bastante a sua atenção, bastante, saia daqui com isso na sua mente. Diz o texto que, eu vou ler o versículo todo. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor. Meus irmãos, parece que em alguns ambientes nossos, em alguns cultos, ou então em alguns momentos da nossa vida, principalmente diante de tantas confusões do nosso tempo, parece que a gente esquece dessa verdade aqui. Nós temos um Deus vivo. Aleluia. Coisa maravilhosa, gente. Perspectiva muda completamente. Quem vai querer se meter com um Deus vivo? Quem vai querer se meter contigo? Se Acabe tivesse essa compreensão, ele ia olhar para a história de Israel, ia ver que quem se meteu com a história com o povo do Deus vivo, os egípcios, por exemplo, quebrou a cara. Ele poderia olhar para a história de Josué e ver que os cananeus, por exemplo, todos também quebraram a cara de se meter com Deus vivo. Acabe poderia olhar para a história de Davi e ver, olha, os filisteus quebraram a cara se metendo com um Deus vivo. Ele poderia olhar para frente, olhar os assírios e os sírios que estavam crescendo naquela região, e falar assim, eles vão quebrar a cara também, porque estão se metendo com Deus vivo. E quando nós fazemos a nossa oração, e quando nós estamos diante dos nossos desafios, nós precisamos ter a compreensão que nós servimos esse Deus Todo-Poderoso, ativo no universo, que não só nos criou, mas nos sustenta, igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente faz umas críticas a uns irmãozinhos nossos, vocês estão servindo um Deus morto, a gente não dá, ou outra denominação aí e tal. Mas quando nós enfrentamos umas dificuldades, às vezes uma luta na família, um adoecimento, um câncer, parece que o Deus que nós servimos não é mais vivo. Um resfriado é. Se eu estou resfriado, Deus está vivo. Mas e o câncer?
e um desemprego, e um acidente, uma morte na família. Não temos esse Deus vivo. Deuteronômio 31, 7, 8 diz: Moisés falou a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sejam fortes e corajosos, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e vocês fará herdá-la. O Senhor é quem irá na sua... Olha um Deus vivo aqui, meu irmão, que coisa linda. Recebe essa promessa aqui no seu coração. Você que está com dúvida diante de alguma impossibilidade, diante de alguma luta que está aparecendo na sua vida, o Senhor é quem irá na sua frente. Ele estará com você, não o deixará, não o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado, porque nós servimos um Deus vivo. Aleluia! Que coisa linda, gente. Acabou. Vai embora. Vai lá enfrentar a luta de amanhã, na segunda-feira. Você tem um Deus vivo contigo, que é vivo e atuante na história. É isso que Elias tinha compreensão, meus irmãos, quando ele vai diante de Acabe. Mas segue o texto e diz ainda em ato contínuo, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Olha aí, gente, coisa maravilhosa. Olha a dimensão desse profeta extraordinário que enfrenta lá na frente um monte de outros profetas de Baal, por conta da compreensão que ele seguia, ele tinha um Deus vivo, e além de ele ter esse Deus vivo, ele servia esse Deus vivo. Queria recomendar aqui para vocês a leitura de um livro chamado O Voluntariado, A Revolução do Voluntariado, de Bill Hybels. Um livro fantástico. Fala sobre o serviço. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou assim: olha, você quer ser grande? Sirva. Você quer agradar a Deus? Sirva. É isso que Elias está nos mostrando como esse profeta extraordinário. Às vezes a gente quer que a nossa oração mude a nação. A gente quer que um doente na fase terminal levante curado. Mas diante de um convite para distribuir cachorro quente no hospital de base, a gente não quer servir, pastor Marco. A gente não quer servir diante de uma pequena atividade para dar lanche com as crianças no Ministério Fantástico. A gente não quer servir, às vezes, segurando uma câmera. Elias foi esse homem extraordinário, porque ele sabia onde ele estava gastando a sua vida, meus irmãos. Estamos cantando um hino aí, muito conhecido, uma música, né? A ele estou gastando a minha vida. Às vezes a gente canta assim, mas às vezes a gente está gastando a nossa vida pagando boleto, só isso, cara. É um boleto atrás do boleto, eu saio do boleto, mas não é isso que Deus nos formou. Deus nos formou para servi-lo. Nós temos dons e talentos, meus irmãos, todos nós, o Espírito Santo habita em nós sabemos disso, nós precisamos servir a esse Deus vivo e servi-lo na frente, na linha de batalha. É isso que Elias fez, cara. Quer ser um profeta extraordinário? Quer fazer uma diferença no nosso país? Vá para a linha de frente, cara. A linha de frente. Eu sei que nós precisamos daqueles que ficam na retaguarda ali, planejando as coisas, talvez por conta da saúde, talvez por conta do tempo, uma série de coisas. Mas o profeta extraordinário, meu irmão, ele está lá na frente, cara. Ele sabe para quem ele está dando a vida dele. E é por isso que nós, às vezes, vivendo um tempo, talvez, da fase da carreira, e que nos impede de estar envolvido em tantas coisas, nós precisamos segurar esses caras que estão lá na ponta, cara. Sabe como nós seguramos esses Elias que estão lá na ponta? Em oração. Oração. Oração e contribuindo. Às vezes a pessoa nem ora e nem contribui para o cara que está lá na ponta. Você se vira, vai dando tiro aí, igual a hora que acabar a bala, tu se vira, taca a pedra. Né? Elias estava na linha de frente. E olha como é que a gente pode ver isso aqui, gente. Versículo 1, ele diz: a Deus a quem sirvo. Eu fico, às vezes, a nossa igreja é uma igreja missionária, é linda essa igreja missionária. Tem missionários aí, hoje aqui na nossa igreja, por exemplo, lá em Ponte Alta do Bom Jesus, uma cidade difícil, não sei quantos aqui já foram em Ponte Alta do Bom Jesus? Dá um tchau aí. E a gente tem que fazer outra viagem missionária o mais rápido possível.
Você precisa conhecer o nosso missionário que está lá na ponta. E aí, às vezes a gente, na nossa... Pastor Felipe, teve lá, Pastor Felipe Mardiani, missionário lá de Ponte Alta do Bom Jesus. Sabe a dificuldade, a realidade? 5 mil moradores na cidade, mais ou menos? Um pouco mais, um pouco menos, por aí. Está difícil. E às vezes a gente daqui, na retaguarda, a gente fala assim, mas o missionário lá, aquilo, o missionário isso, aquilo. E aí eu costumo dizer assim, vai lá, para frente da batalha, né? Fica lá em Ponte Alta, você vê como é fácil, né? E às vezes a gente fica como uma igreja meio que numa torcida, num time de futebol, onde o cara está lá se matando para fazer o gol, para não tomar gol, e a gente gritando aqui na torcida. Se ele faz o gol, a gente aplaude. Se ele erra, a gente vai. E Jesus não chamou para ficar na torcida. Jesus nos chamou para ir para a guerra, para ir para frente da batalha, em nome de Jesus. Aí o texto, eu quero seguir o texto aqui, ele vai dizer, olha, a quem eu sirvo? Servir a Deus, cara. Servir a Deus. Sai daqui com essa compreensão. Você foi chamado para servir, cara. Servir. Em nome de Jesus. Mas olha, a versão ARA, eu estou lendo na versão Almeida, atualizada, Nova Almeida atualizada. É a versão que eu li aqui. Mas a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, ela diz assim, perante cujo a face estou. Gente, isso aqui é tremendo, cara. Tremendo. Elias está falando para Acabe, olha, eu sirvo um Deus vivo, perante a face cujo estou. Isso aqui, cara, é intimidade com Deus. Profeta, sacerdote, crente, missionários, igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ter intimidade com Ele, precisa andar com Ele todos os dias em oração. A nossa média em oração, falei hoje aqui pela manhã, estatística, 5 minutos que nós oramos, em média. Que face é essa, cujo estamos 5 minutos, ou menos? Elias foi um profeta de autoridade, confrontou, porque ele gastava a sua vida face a face com Deus. Eu louvo a Deus, meus irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja que tem buscado isso. É luta, cara. Mas eu louvo a Deus porque nós temos visto um culto aqui 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Aqui, ó, a gente quase que enche essa fileira de crente aqui, cujo a face estamos buscando, cara. Eu sei que isso é muito mais, está fácil, não é só 5 horas da manhã, 6, 7, 8, meio-dia, enquanto você dirige, é no seu trabalho, você estar em intimidade com Deus o tempo todo, lendo a Bíblia, orando, lendo e falando de Jesus para as pessoas. Coisa fácil. Passei uma semana um pouco difícil. Os últimos dias têm sido uns dias, especificamente após a partida da minha mãe. Os irmãos têm me acompanhado um pouco a minha história aí, né? E eu perdi minha mãe agora, tem pouco mais de 40 dias. Uns dias difíceis de luta, né? E tem sido muito difícil, muito difícil. E essa semana, especificamente, lendo esse texto, Senhor, está na tua face, Senhor. A minha madrugada, semelhante a isso que você passou aqui, perdeu o sono, e eu falei assim, Deus, eu quero estar aqui nessa madrugada, acordado diante da tua face, Senhor. Que coisa, que outra madrugada, uau, que outro momento de luto é esse, face a face do Senhor, outra perspectiva. É isso que Elias está enfrentando e está querendo passar para Acabe, olha, você está se metendo com gente errada, que eu estou frente a frente, cuja face eu estou. E essa pessoa que conhece a Deus e que tem intimidade com Deus, o versículo, ele termina dizendo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser sobre a minha palavra, a não ser quando eu disser, que coisa, que autoridade, que responsabilidade, que coisa linda, meus irmãos, que o texto nos mostra. Aquele que está diante da presença de Deus e que conhece Deus, cuja face está, ele tem autoridade, porque ele lê a Bíblia, ele conhece o assim diz o Senhor, ele conhece o está escrito e ele fala sobre base naquilo que está escrito com autoridade, meus irmãos. Essa semana eu tive uma experiência tremenda, fantástica. Eu atendo tal de base na ala de pacientes oncológicos, na área da psicologia.
Umas experiências fortes, meus irmãos, forte e marcante. Atendendo uma senhora, passando pelo momento câncer, e somado ao câncer, uma depressão muito forte. E conversando com ela, ali já há algumas semanas, essa semana, o psicólogo ele não pode trazer Deus para a sessão. Hoje a coisa está muito complicada, sim, meus irmãos. Enfim, depois estão gravando aí, já o CRP me corta, né? Mas eu trouxe, meu irmão. Eu senti de Deus, face a face, orando. Eu falei, Senhor. E eu falei com ela, como é que está a sua fé? Nossa, pastor Marco, abriu a sessão. O ambiente do céu desceu. Porque ali tinha uma profeta ali, passando por uma fase de tratamento oncológico. Sofrendo, com depressão, com câncer no corpo, e ainda recebendo da sociedade um olhar depreciativo. Onde está o seu Deus? Foi forte, né? Mas quando aquela mulher começou a falar de Deus, das histórias de Deus dela, pastor Marco, o céu abriu. E ela não sabia como ela estava ministrando o meu coração. E eu me arrepio só de pensar nisso. Porque isso aqui é o segundo momento que nós vamos ver aqui no texto, que nós não vamos ter tempo para conversar aqui. Porque é o querite, em que Deus pega esse profeta, em que confronta Acabe, mas Deus fala assim, olha, Elias, sai desse lugar e agora foge. Porque o versículo 2 vai dizer isso. Sai daí e vai e esconda-te para o ribeiro do Querite. Meus irmãos, é um tratamento em que Deus tem comigo e contigo, com os missionários, em uma espécie de cuidado e preservação da sua obra. Estou lendo um livro chamado Não Despreze o Seu Câncer, é um autor muito conhecido, John Piper, se eu não me engano. Ele fala sobre essa realidade de nós não desprezarmos o nosso querite. Esses lugares onde Deus leva Elias para um lugar afastado, escondido, solitário, num ambiente hospitalar, numa depressão, quem sabe, profunda. Onde Deus quer nos tratar numa água que corre num riacho e onde vêm animais imundos, segundo Levítico capítulo 11, nos alimentar. Um mistério de Deus. E a gente não entende o porquê que a gente está passando por aquilo que nós estamos passando, já que nós somos profeta e já que essa geração do nosso tempo diz que o profeta, ele precisa ser abençoado. Ele precisa ser rico. E aqui, talvez, é uma das maiores confusões do nosso tempo, porque o jovem, ele quer para ir para o seminário, mas o pai ou a cultura vai falar assim, não faz isso, porque é confusão, o pastor sofre, missionário... a gente não entende. Mas o querite, meus irmãos, a luta, o desafio que Elias passou, está mostrando de uma forma muito clara o cuidado e a preservação de Deus com aquele profeta. Coisa maravilhosa. Talvez você entrou aqui nessa noite, está se questionando, Deus, tenho te servido, tenho ido para a igreja, eu tenho entregado meu dízimo, eu tenho colocado a minha vida na linha de frente, mas por que está acontecendo isso? Elias, se talvez fosse um missionário do nosso tempo, ele ia, depois de exercer essa função de confrontar Acabe, ele ia chegar diante de Deus e falar assim, Deus, não, peraí, eu não quero ir para Querite. Ser alimentado por um bicho desse, corvo, quero isso. A teologia da prosperidade falou que quando eu fosse para Jesus, a minha vida ia ser tudo lindo. Eu ia passar naquele concurso. Eu não ia ter problema em casa com meus filhos. Por que isso está acontecendo? Por que essa doença chegou na minha casa, no meu lar? Por que essa depressão bateu na minha porta? Queria encerrar aqui com esses 3 aspectos. Esse saia daqui
mostra que é Deus que faz a nossa agenda, Ele que nos guia, Ele que nos direciona, Ele que sabe o nosso tempo em cada lugar, meus irmãos. Deus que sabe. Seja atento à voz de Deus. Se Ele falar saia, saia. Se Ele falar fica, fica. Nós precisamos ter essa capacidade de discernimento, de saber que chega um momento, o tempo acaba, meus irmãos. Se tem uma das maiores dificuldades que no ministério do missionário, do pastor, e também de todos nós. Falo do pastor porque é o meu ofício, é você compreender o momento em que você tem que sair. Estar atento à voz de Deus, falar assim, olha, teu ministério aqui, acabou. Sai, porque se Deus está falando para você sair, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Está atento. E aqui na nossa igreja nós temos muitos militares, e os militares sabem realmente como é essa realidade das transferências. Às vezes, de 2 em 2 anos, você está num lugar legal e Deus fala assim, olha, sai, vai para não sei onde. E nós, como crente, como missionários, nós temos que estar atentos a esse sai de Deus. Pode ser um sai de uma amizade que está te destruindo. Pode ser um sai de um ambiente em que você está se envolvendo que não é para você estar ali. Compreenda que Deus que faz a nossa agenda. A segunda coisa que esse texto nos mostra, esse versículo aqui, é que Deus sabe, o missionário, sabe que nós temos um preço a pagar. Ele diz, esconda-te. Existem momentos em que nós temos que retirar mesmo, nos esconder. Momentos solitários, de solitude, de oração no nosso quarto, em secreto. Momentos que nós vamos buscar Deus face a face, você e Deus. Esconde-te. Vivemos numa sociedade de barulho, de confusão, de muita gente, de agitação, de mar e lodo, que Isaías fala. Talvez Deus quer falar com você no silêncio do teu quarto, lá no Querite. Talvez você que está nos acompanhando pela essa câmera, está no leito do hospital, aí esse é o Querite. Deus quer falar com você aí nesse leito, nesse quarto, em nome de Jesus. Não despreze o seu Querite. Esteja atento. Que não é porque você é um servo de Deus, nós somos um servo de Deus, nós não vamos passar por dificuldade. Terceiro e último. O texto vai dizer, você beberá a água do ribeiro. Já convidaram aqui a equipe de louvor para estar aqui à frente. Você vai ser alimentado. Eu ordenei a força do universo, da natureza, dos bichos, para te alimentar. Nós não sabemos como Deus vai fazer. Não sabemos como Deus vai usar a instrumentalidade dele para cuidar de nós. E essa é a última realidade que esse texto que eu queria trazer para a sua vida, cara. Conheça Deus. Deixe Ele ser Deus na sua vida e direcionar aonde você vai. Por fim, você vai perceber que Ele vai cuidar de você aonde você estiver. Amém, irmãos? Provisão da água e da comida. Que coisa linda. É um Deus que provê do jeito dele, cara. Agora, não dá para a gente ficar esperando ou pedindo a provisão de Deus, querendo fazer do nosso jeito. Tá? Elias foi um servo obediente. Elias foi cuidado por Deus. Elias viveu a provisão de Deus, as experiências com Deus. Elias conseguiu, através da vida dele, mudar uma realidade. Capítulo próximo, ele tem a grande batalha, a batalha épica do Monte Carmelo. Derrota 450 profetas de Baal. O fogo do céu desce. Aleluia. Coisa maravilhosa. A gente olha para Elias e fala assim, Deus, desce fogo. Mas existem esses pré-requisitos para o fogo descer. O que foi esse que nós trouxemos aqui nessa noite? Saber quem é Deus. Que Deus que você segue. Se você tem gasto a sua vida com Ele, intimidade com Ele, se você tem permitido que Ele direcione, Ele faça a sua agenda no serviço a Ele, se Ele tem sido esse provedor mesmo diante das lutas, se você consegue perceber a ação de Deus, a mão de Deus no Querite, no abandono, na rejeição,
na doença, no fracasso, mesmo fazendo tudo o que Deus manda você fazer, e vem um querite. E o texto encerra dizendo que a água do querite ainda secou. Ficou pior ainda. Uma geração fraca no nosso tempo, em que sai da igreja porque Deus não aconteceu aquilo. Fracos. É que é fogo descer. Em nome de Jesus, vamos sair daqui fortes, sabendo quem é Deus na nossa vida, quem é que manda, e nós obedecemos. Aí a provisão vem do jeito dele, na hora dele, como ele quiser. Em nome de Jesus. Vou te convidar a fechar os seus olhos. E se entrou aqui alguém nessa noite que tem tentado servir a Deus, tem buscado a Deus de diversas formas, mas parece que as coisas não estão contribuindo para a sua vida, e parece que o querite está aí. Vou te convidar, confia em Deus, Ele está no comando. Vai mandar coisas, pessoas, situações, animais para cuidar de você. Ele tem cuidado de você. Veja isso. Reconheça o cuidado de Deus na sua vida. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a termos um posicionamento, ó Deus, de crente, de homens e mulheres, ó Pai, que te conhecem, que tem na nossa identidade, ó Deus, o teu nome, que a nossa vida sirva para te servir, e nesse serviço o teu nome, dentro desse serviço, o teu nome seja engrandecido, ao ponto de que todos saibam que só o Senhor é Deus. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo diante de lutas e adversidades, mesmo diante de oponentes e inimigos, mesmo diante de fraquezas e adoecimentos, nós conseguimos olhar para a tua mão de graça, misericórdia, provisão e poder, a cada momento, a cada copo d'água que nós bebemos, a cada pedaço de pão que está em cima da nossa mesa, possamos perceber a sua mão de poder e graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.